Agora vamos ver a repercussão daquele abraço de Sérgio Moro e o que ele disse sobre isso. Acompanhe. Nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né? Como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo. Tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Só que depois a estratégia de Sérgio Moro também foi exposta numa conversa, né, que o Estadão teve acesso, que fez essa publicação, e ele coloca o seguinte ali, ó, ele foi alertado pelo Mestrão, né, a não expor o seu voto. O couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando, fecha aspas. Aí o Moro vai lá e responde, beleza, vou manter meu voto secreto, é um instrumento de proteção contra a retaliação. Agora, ali ó, a mensagem aparece para todos que nos acompanham e eu li para as pessoas que nos escutam pela rádio. Uma conclusão a gente chega nessa história. O Moro, ele precisa parar de usar celular ou trocar. É verdade. Coloca um protetor de tela que não dê para ver do lado. Escute o 3 em 1, senador Sérgio Moro. Volte a usar aquele Nokia tijolão, porque não tá rolando. E aí, Alan Gani, pois é, minha mãe tem um Nokia tijolão. E aí, deve pegar ainda o sinal. Olha, eu acho que, é bom, em relação ao abraço, eu acho que não tem nada demais. É uma formalidade do meio político, significa educação, respeito, não tem problema. Agora, a foto com a troca de mensagens, aí que está o problema. E por que tem esse problema, Evandro? É que começou chamando atenção na foto, né? E aí depois veio a mensagem, ou seja, se chama a atenção para a notícia naquela foto do abraço e até sobre o fato do senador Sérgio Moro ter sido questionado algumas vezes se ele votaria sim ou não, ele não querer abrir de forma alguma o voto dele, então isso já gerou desconfiança. Aí vem a foto do abraço e o pessoal da rádio chega agora, bem-vindo e bem-vinda, que bom ter a tua companhia aqui no 3 em 1. Seguimos firmes e fortes numa pauta que tá pegando fogo hoje. Aliás, daqui a pouco vou contar para todos vocês que nos acompanham a repercussão já do ministro Fernando Haddad em relação à manutenção da desoneração da folha de pagamento e outros assuntos ainda. Encontro de Venezuela e Guiana. Vamos falar um pouquinho de Argentina também e o que espera para aquele país, ó, pegando fogo aqui no 3 em 1 hoje. O que a gente está falando agora? Sobre o abraço de Sérgio Moro em Flávio Dino e da mensagem que vazou de uma conversa no WhatsApp sobre a possibilidade disso pegar muito mal caso o voto dele fosse exposto. Então, pessoal que chega pela rádio, vamos nessa. Fala, Gani. Então, ele foi eleito, Evandro, com uma base de eleitores que seriam contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Então, ele está traindo os seus eleitores, traindo a sua base eleitoral, traindo a sua própria biografia. À medida que o ministro Flávio Dino, até onde eu sei, ele era contrário à Operação Lava Jato, a favor das decisões do Supremo, que soltaram aí vários, anularam os processos. Agora, ele está fazendo um cálculo político. E esse cálculo político é mostrando para o establishment, mostrando para o Supremo, mostrando para o TSE, enfim, para os poderosos desse país, que ele foi a favor de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que esse establishment, ele tem força ali junto aos senadores, na pressão em cima dos senadores, que há uma indicação de ministros do Supremo querendo o Flávio Dino lá, como de fato conseguiram. A gente sabe que não é uma decisão estritamente técnica, que tem questões políticas envolvidas, inclusive ministros abertamente apoiando o Flávio Dino no Supremo. Então, acredito que ele fez isso, ele fez esse aceno justamente para tentar ser absolvido no seu processo de cassação do seu mandato. Agora, ele pode ficar com as duas coisas, ser cassado mesmo assim e pegar mal perante
o seu eleitor. Se isso acontecer, é o fim da carreira política. Aí é que o couro vai comer mesmo. Fala, Gustavo Segré. Tem uma visão diferente do que é civilidade. Para mim, civilidade, como o senador Moro indicou, é eventualmente a educação de cumprimentar com a mão uma pessoa que não pensa como eu, mas que tem o meu respeito. Agora, dar um abraço me parece um excesso de civilidade. Não precisa disso. Eu entendo essa questão de chamar de Vossa Excelência, mesmo que depois se xingue um contra o outro, mas é Vossa Excelência. Segré, só um minutinho. O seu microfone, eu acho que ele está com algum probleminha de conexão aí, que as pessoas não estão conseguindo te compreender direito. Já eu volto a palavra para você, tá? Dávila, vamos lá. Bom, olha, primeira coisa, que ele tem razão. É preciso voltar um pouco da civilidade na política, mas a civilidade não é esse tipo de troca de mensagem no celular, nem abraço. Eu vou dizer qual foi o grande exemplo de civilidade ontem. Foi o voto do senador Alessandro Vieira. Sim. Fez um voto perfeito. Sim. Fez os elogios que ele achou devido a Flávio Dino, explicou, mas justificou que não votaria a favor de Flávio Dino por outras razões, pelas razões políticas, né? Não era pela razão do notável conhecimento jurídico do ministro Flávio Dino. Esse é um voto e uma atitude civilizada de alguém que se posiciona claramente. Então, os três erros de Moro foram a troca da mensagem, o abraço e não abrir o seu voto. Porque se tivesse aberto o voto, se ele tivesse feito como Alessandro Vieira e falasse que ia votar contra, tudo isso do abraço, da troca de mensagem, pareceria uma cordialidade entre duas pessoas que pensam diferente e têm posições políticas diferentes. Exatamente. Agora, ao ficar em cima do muro no seu voto, agravou todas as outras atitudes de Sérgio Moro, infelizmente. Gustavo Segré, vou abrir a palavra para você, então, poder concluir seu comentário. Vai lá. Voltei. Bom, repetindo um pouco o que Luiz Felipe Dávila mencionou, essa civilidade pode ser estreitar uma mão, nunca negar um cumprimento educado para alguém que pensa diferente, mas não precisa um abraço. E aí, o problema vai ser futuro. O Sérgio Moro muito provavelmente vai ter o seu lugar cassado, a sua senadoria cassada. E aí vai ficar ruim, porque o eleitor vai falar, peraí, eu te votei para uma coisa e você não fez o que foi colocado na minha representatividade para votar. Então, se tiver a possibilidade de concorrer de novo, eu não sei se vai tirar a mesma quantidade de votos. O pior dos mundos. Fala, Piperno. Olha, eu já vi, não só no Brasil, mas fora, políticos adversários, muitas vezes inimigos, serem cordiais e chegarem a esse nível do abraço. Eu não vejo nisso uma questão fundamental, embora eu concorde com os colegas que talvez a percepção do eleitor não seja exatamente como é a minha. Mas, além do gesto educado, eu também acho que tem um cálculo político e aí entra muito do que disse o Alan. O Sérgio Moro, ele está fazendo a defesa do mandato dele na justiça. Essa questão, em algum momento, pode chegar ao STF. E, sabe, um gesto simpático em relação a isso nunca é demais. E sempre lembrando que o processo em Curitiba contra o Sérgio Moro começou com o PL. O PT pegou uma carona depois, mas foi um processo originado por uma ação do PL que quer o mandato do Sérgio Moro. Fala, Segré, para a gente arrematar. Sim, eu fico imaginando que um ministro da Corte Suprema possa reverter um voto em função de um abraço e me preocupa. Não, mas não é o abraço aí, viu, Segré? É a sinalização de que ele votou pelo Dino. Tudo bem, mas vamos imaginar que em lugar de ser um ministro da Corte sendo sabatinado, uma empresa que tem um auditor. O auditor não anda aos abraços com a pessoa que vai auditar. E o senador aí está para sabatinar, está para questionar, está para perguntar, não para ser simpático. Simpatia deixa de lado, convida num aniversário. Não, eu concordo contigo, não estou fazendo nem juízo de valor disso. Eu estou, assim, a estratégia dele é dar um sinal ali para o TSE, para o Supremo Tribunal Federal, de que, olha, eu sou simpático ao Flávio Dino e eu sei que alguns ministros do Supremo e do TSE patrocinaram, né, a entrada do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. O Moro não poderia ficar em cima do muro nesse voto. Não. Esse voto era um voto clássico de uma pessoa que tem que se posicionar de acordo com a sua história, de acordo com o que o seu eleitor espera. Então, esse é o agravante nessa situação toda. Se tudo isso tivesse acontecido, ele tivesse declarado o voto contrário, estava tudo certo.